Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo a súmula 311 do Tribunal Superior do Trabalho está aqui na tela já e ela fala o seguinte: benefício previdenciário a dependente de ex-empregado, correção monetária, legislação aplicável. O cálculo da correção monetária incidente sobre débitos relativos a benefícios previdenciários devidos a dependente de ex-empregado pelo empregador ou por entidade de previdência privada a ele vinculada será o previsto na Lei 6899 de 81. Tá? Bom, essa é uma súmula que hoje em dia ela vai ter muito pouca aplicabilidade prática, talvez quase nenhuma aplicabilidade prática. O TST talvez venha a cancelar ela no futuro breve. Como não está cancelada, a gente aborda aqui no nosso desafio para poder fechar o nosso compromisso de analisar todas as súmulas. Qual a situação aqui? Previdência privada. Com relação à previdência privada, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, já em 2013, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: olha, processos, lides entre trabalhador, segurado e entidade fechada de previdência privada, é o chamado fundo de pensão, esses processos não são de competência da Justiça do Trabalho, são de competência da Justiça Comum, da Justiça Estadual. Então, se for uma ação contra uma entidade fechada de previdência privada contra o fundo de pensão. Tá? Se for uma ação movida contra o empregador, porque o empregador descumpriu algum critério, deixou de fazer algum recolhimento e se pede aquele recolhimento a ser feito pelo empregador, por exemplo, em prol do fundo de pensão, aí nesse caso a competência vai ser da Justiça do Trabalho, porque seria uma lide entre empregado e empregador. Tá? Mas com relação ao benefício previdenciário em si, o benefício previdenciário dessa previdência complementar, que é a previdência privada, com relação ao benefício previdenciário, a competência sempre vai ser da Justiça Comum, da Justiça Estadual, tá certo? Mas o TST antigamente entendia que esse tema, que esse tipo de processo era de competência da Justiça do Trabalho, desde que aquele plano de previdência decorresse de uma relação de trabalho, de uma relação de emprego. E aí se discutiu o seguinte: nesses casos, então, em que se entendia anteriormente que havia competência da Justiça do Trabalho para julgar esse tipo de processo, se percebeu o seguinte: qual vai ser o critério de correção monetária que vai se aplicar? Porque tinha um critério que era o critério trabalhista, para créditos trabalhistas, que era o critério da Lei 8.177 de 91, que previa critérios específicos, e um critério para os créditos civis em geral, que era outro critério que vinha no Código Civil. E aí o TST falou: olha, como esse pedido aqui envolvia um benefício previdenciário privado, não era um crédito trabalhista em sentido estrito, mas era um crédito civil, porque é um crédito de um benefício previdenciário, o TST entendia que se aplicava a regra específica lá do crédito previdenciário, que não se aplicaria a regra do crédito trabalhista, a regra de atualização, de correção do crédito trabalhista. Tá? Então a súmula fala isso. Critério de especialidade. Então, por mais que houvesse competência da Justiça do Trabalho para julgar essa situação nessa época, na verdade aqui o critério de correção seria o critério típico desse tipo de crédito e não o critério que se usa para os créditos, que se usava para os créditos trabalhistas em geral. Tá? E é uma súmula que fica duplamente superada, eu diria, porque a partir da decisão do Supremo na DC 58, a gente tem que houve uma equiparação entre o critério de correção em juros de mora do crédito civil com o crédito trabalhista. A gente sabe que passou a ser usada a taxa Selic como índice de correção e de juros de mora. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, se você ainda não viu é só você colocar na pesquisa do YouTube Felipe Bernardes, correção monetária, juros de mora, por exemplo, a expressão que você quer pesquisar, e você vai ser direcionado para um vídeo meu analisando esse tema. Tá? Então é isso. Então a gente tem simplesmente aqui uma unificação dos critérios, então, portanto, essa lei aqui já também está superada, e aí, portanto, o critério hoje vai ser da Selic, tanto com relação ao crédito trabalhista quanto com relação ao crédito civil em geral. Tá? Mas fica aí nossa análise com relação a essa súmula, uma súmula, portanto, que historicamente teve a sua importância, mas hoje em dia já ela não se aplica mais, e muito provavelmente, muito em breve, o TST deve cancelar essa súmula. Maravilha, minha gente? Foi um vídeo mais curto, então fico por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço.